Meu irmão desapareceu por 8 anos sem dar uma palavra sequer. Sem ligações, sem mensagens, nada. Então, 2 semanas depois da morte do nosso pai, ele apareceu na minha porta com um advogado e um sorriso que me fez gelar o sangue. Vou contar a vocês sobre a situação familiar mais complicada pela qual já passei. Isso não é nenhuma história inventada, aconteceu de verdade comigo e, sinceramente, ainda estou tentando processar tudo. Meu nome é Lucas, tenho 29 anos, e esta é a história de como meu irmão mais velho tentou destruir tudo o que eu construí enquanto ele estava por aí vivendo a vida dele e fingindo que nossa família não existia. Deixe-me levá-lo de volta ao início para que você entenda como chegamos até aqui. Eu tenho um irmão. Bem, tinha um irmão na minha vida. O nome dele é Rafael, e ele é 5 anos mais velho que eu. Quando éramos crianças, éramos próximos. Não super próximos, mas coisas normais de irmãos. Jogávamos videogame juntos, brigávamos por bobagens, e às vezes ele me deixava sair com os amigos dele, mesmo eu sendo o irmãozinho chato. Mas algo mudou quando Rafael fez 18 anos. Ele começou a se envolver com essas ideias de negócios estranhas. Chegava em casa falando sobre como ia ser milionário, sobre como tinha um plano incrível e como todo mundo tinha medo de arriscar. Meu pai, que trabalhou a vida toda como engenheiro e economizou cada centavo de pôde, tentou fazê-lo enxergar a realidade. Disse a Rafael para terminar os estudos primeiro, se formar, construir algo estável. Rafael não queria ouvir isso. Eles tiveram uma briga feia quando Rafael tinha 21 anos. Eu tinha 16 na época, e me lembro de estar sentado no alto da escada ouvindo os dois gritarem um com o outro na sala de estar. O Rafael queria que meu pai investisse em alguma criptomoeda. Ele precisava de uns 50 mil reais para começar e prometeu que triplicaria o valor em 6 meses. Meu pai disse não, disse que parecia golpe, que o Rafael precisava aprender o valor de trabalhar pelo próprio dinheiro. Rafael perdeu a cabeça, xingou meu pai de tudo quanto é nome, disse que ele o estava atrapalhando, que não acreditava nele, que era por causa dele que Rafael nunca teria sucesso. Minha mãe chorava, tentando acalmar todo mundo, mas a situação só piorava. Então Rafael disse algo que eu nunca vou esquecer. Ele olhou para meu pai e disse: "Vocês estão mortos para mim, todos vocês, eu não preciso desta família." E ele foi embora. Assim, sem mais nem menos, fez as malas e saiu pela porta. Isso foi em 2016. Nos primeiros meses, minha mãe tentava ligar para ele. Ela mandava mensagens toda semana, dizendo que o amava, pedindo para ele voltar para casa, dizendo que poderíamos resolver as coisas. Ele nunca respondeu, nenhuma vez. Ela checava as redes sociais dele e via que ele postava fotos de diferentes cidades, saindo com pessoas que não conhecíamos, agindo como se nada tivesse acontecido. Isso partiu o coração dela. Ela morreu 3 anos depois, vítima de câncer. Perto do fim, quando estava muito doente, ela me pediu para tentar mais uma vez entrar em contato com Rafael. Ela queria vê-lo antes de morrer. Enviei mensagens para ele em todas as plataformas que consegui encontrar. Disse a ele que minha mãe estava morrendo e que queria se despedir. Ele leu as mensagens. Eu pude ver que ele as leu no WhatsApp, mas ele nunca respondeu. Ela morreu sem vê-lo novamente. Depois que minha mãe faleceu, ficamos só eu e meu pai. E, sinceramente, aqueles foram alguns dos melhores anos, apesar da tristeza. Meu pai e eu nos tornamos muito próximos. Ele me ensinou tudo sobre o trabalho dele, sobre consertos em casa, sobre como administrar dinheiro. Ele tinha uma pequena construtora, nada muito grande, mas ia bem. Ele tinha 3 imóveis que alugava, algumas economias e a casa onde morávamos. Ele sempre me dizia: "Lucas, estou construindo isso para você. Estou me certificando de que você ficará bem quando eu partir." Eu não queria pensar na possibilidade dele ir embora, mas ele estava ficando mais velho, tinha alguns problemas de saúde, pressão alta, diabetes, as coisas comuns que as pessoas mais velhas enfrentam, mas ele lidava com isso e continuava trabalhando, porque era assim que ele era, um cara que nunca parava. No ano passado, meu pai sofreu um AVC. Foi repentino. Certa manhã, ele acordou e não conseguia mexer o lado esquerdo do corpo. Corri com ele para o hospital e os médicos disseram que era grave. Ele ficou na UTI por 2 semanas. Durante esse tempo, praticamente morei no hospital. Estive lá todos os dias, segurando sua mão, conversando com ele, torcendo para que ele se recuperasse. Ele se recuperou, mas nunca mais foi o mesmo. Precisava de ajuda com coisas básicas, se vestir, tomar banho, às vezes até comer. Voltei a morar com meus pais para cuidar dele. Coloquei minha própria vida em espera, porque é isso que se faz pela família, não é? Durante 6 meses, fui sua cuidadora. Cozinhava suas refeições, dava-lhe os medicamentos e o levava à fisioterapia 3 vezes por semana.
Algumas noites eu o ouvia chorando no quarto porque se sentia um encargo. Eu entrava e dizia que ele não era, que eu queria estar ali, que ele tinha feito o mesmo por mim a vida toda. Ele sempre terminava essas conversas da mesma maneira. Apertava minha mão e dizia: "Você é um bom filho. Tudo o que eu tenho é seu. Você conquistou isso." Então, há 2 meses, meu pai teve outro AVC. Este foi fulminante. Ele morreu em poucas horas. Eu estava segurando a mão dele quando se foi. Foi o momento mais difícil de toda a minha vida. A semana seguinte foi um turbilhão. Planejar o funeral, contatar as pessoas, lidar com toda a papelada que acompanha a morte. Tive que fazer tudo sozinha, porque não tinha nenhum outro familiar por perto. Alguns primos de meu pai vieram ao funeral, alguns amigos antigos de meu pai, mas só isso. Rafael desapareceu. Nem tentei contatá-lo dessa vez. Qual seria o sentido? Ele não apareceu para a mãe, porque apareceria para o pai. O funeral foi num sábado. Foi uma cerimônia pequena, talvez com 40 pessoas. Enterramos papai ao lado de mamãe no cemitério do outro lado da cidade. Fiz um breve discurso sobre como ele era um bom pai, o quanto amava a família e o quanto trabalhava. Não mencionei Rafael. Parecia errado falar dele. Naquela terça-feira, eu estava em casa revendo alguns documentos de meu pai. Estava tentando entender o que eu precisava fazer legalmente, sabe, em relação ao testamento, aos bens e tudo mais. Meu pai tinha me dito anos atrás que já tinha tudo acertado com um advogado, que quando chegasse a hora, eu só precisava entrar em contato com ele e ele cuidaria de tudo. Eu estava prestes a ligar para o advogado quando a campainha tocou. Abri a porta e lá estava ele, Rafael, parado na minha varanda como se nada tivesse acontecido, como se não nos tivesse abandonado por 8 anos. Ele parecia diferente, mais velho, obviamente, mas também mais elegante. Usava um sete caro, tinha um relógio sofisticado e o cabelo estava impecavelmente penteado. Parecia que tinha se dado bem na vida. Por um segundo não soube o que dizer. Uma parte de mim queria abraçá-lo, porque ele era meu irmão. Outra parte queria bater a porta na cara dele. Antes que eu pudesse decidir, ele sorriu. Não era um sorriso cálido, era aquele tipo de sorriso que alguém dá quando quer alguma coisa. "E aí, irmãozinho, quanto tempo?" Eu apenas fiquei olhando para ele. "O que você está fazendo aqui?" "Fiquei sabendo do falecimento do meu pai. Lamento ter perdido o funeral. Estava viajando a trabalho fora do país e não recebi a notícia a tempo." Isso era mentira, eu sabia que era mentira, mas ainda não o confrontei. "Certo. Bem, o funeral foi há 4 dias. Então, eu posso entrar? Precisamos conversar." Cada parte de mim dizia não, mas eu me afastei e o deixei entrar mesmo assim. Não sei por quê. Talvez porque ele ainda era meu irmão, não importa o que acontecesse. Ele entrou na sala de estar e sentou-se no sofá como se fosse o dono do lugar. Olhou em volta para a casa, para a velha cadeira do pai, para os quadros nas paredes. "Está igual. Bem, eu estive ocupada cuidando do meu pai durante o último ano, não tive muito tempo para redecorar." Ele acenou com a cabeça, mas percebi que não estava realmente prestando atenção. Já estava pensando no que quer que tivesse vindo dizer. "Olha, Lucas, eu sei que as coisas andam estranhas entre nós. Eu sei que tenho estado ausente, mas somos família, e agora que meu pai se foi, acho que é hora de deixarmos o passado para trás e descobrirmos o que fazer com tudo isso." "Como assim o que fazer com tudo isso?" Ele se inclinou para frente e aquele sorriso voltou. "A casa, as propriedades, os negócios, a herança do papai. Precisamos dividir tudo de forma justa, 50-50. Metade para você, metade para mim." Eu ri, na verdade, não consegui evitar. "Você está falando sério?" "Claro que estou falando sério. Eu também sou filho dele. Tenho tanto direito às coisas dele quanto você." "Você não estava aqui, Rafael. Você foi embora. Você nos abandonou. Você não voltou quando mamãe estava morrendo. Você não ajudou quando meu pai teve o primeiro AVC. Você não passou os últimos 6 meses da vida dele cuidando dele. Você não fez nada. Isso não muda a lei, irmãozinho. Papai morreu sem especificar o contrário em seu testamento, e isso significa que seus bens serão divididos entre os filhos. Nós dois." Senti um frio na barriga. Como assim ele não especificou o contrário? Meu pai me disse que estava tudo acertado. Disse que eu ficaria com tudo porque fui eu que fiquei. Rafael pegou seu celular e me mostrou algo. "Já falei com um advogado. O testamento de papai é antigo, antes de mamãe partir. Diz justamente que os bens dele devem ser divididos igualmente entre os filhos. Não tem nada lá sobre você receber mais por ter ficado por perto." Senti que ia vomitar. Isso não podia estar acontecendo. "Você não pode fazer isso. Isso está errado e você sabe disso." Não se trata de certo ou errado. Se trata do que é legal. E legalmente, tenho direito à metade de tudo. A casa vale o quê? Cerca de 800 mil reais?
Os imóveis alugados, provavelmente outros 500 mil no total, os bens da empresa, as economias dele, estamos falando de quase 1,5 milhão de reais. Minha metade seria de 750 mil reais. Ele disse isso com tanta naturalidade, como se estivesse falando do tempo, como se não tivesse aparecido do nada, para pegar dinheiro da família que abandonou. Preciso de alguns dias para pensar sobre isso, eu disse. Claro, sem pressa, mas só para você saber, se você insistir nisso, vai dar problema. Batalhas judiciais, honorários advocatícios, anos de brigas, ou podemos resolver como adultos e dividir tudo ao meio. A escolha é sua. Então ele se levantou e caminhou para a porta. Antes de sair, ele virou-se e disse: Sinto muito pelo papai. Sei que vocês dois eram próximos. E ele se foi. Passei os 2 dias seguintes em choque. Não acreditava que aquilo estava acontecendo. Liguei para o advogado de meu pai e expliquei a situação. O advogado confirmou o que Rafael havia dito. O testamento estava desatualizado e, legalmente, Rafael tinha direito à metade. Há algo que eu possa fazer? Perguntei. Você poderia argumentar que cuidou do seu pai e que deveria ser compensada por isso, mas é difícil provar, e os tribunais nem sempre decidem a favor dos cuidadores. Sua melhor opção é negociar com seu irmão e tentar chegar a um acordo que seja aceitável para ambos. Eu me senti sem esperança. Rafael tinha todo o poder ali, e ele sabia disso. Mas então aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava revendo os papéis do meu pai, procurando qualquer coisa que pudesse me ajudar, quando encontrei a chave de um cofre. Meu pai nunca tinha mencionado um cofre para mim. Levei a chave ao banco e, quando abriram o cofre, encontrei um envelope lacrado com meu nome. Dentro havia uma carta do meu pai. Estava datada de apenas 2 semanas antes do seu primeiro AVC. Minhas mãos tremiam enquanto eu a lia. A carta dizia: Lucas, se você está lendo isso, é porque eu já fui embora e você está cuidando das questões legais. Preciso te contar algo sobre o testamento que nunca te contei antes. Eu sei que diz para dividir tudo entre meus filhos, mas nunca o atualizei porque não queria piorar as coisas com Rafael. Não queria que ele tivesse mais motivos para me odiar. Mas preciso que você saiba meus verdadeiros desejos. Você é o filho que ficou. Você é quem abriu mão da sua própria vida para cuidar de mim. Tudo o que construí, construí para você. Tem outro documento nesta caixa. É uma declaração autenticada em cartório do falecido, documentando os cuidados em tempo integral que você prestou durante os últimos 6 meses de sua vida. Com base nos valores de mercado para cuidados semelhantes, isso equivale a aproximadamente R$ 400 mil a título de remuneração a que você tem direito antes que qualquer partilha de herança. Debaixo da carta estava o documento que ele mencionou. Era detalhado, listando cada consulta médica, cada sessão de terapia, cada medicamento que eu administrava, cada refeição que eu preparava. Ele vinha documentando tudo. No final, ele o havia assinado e autenticado em cartório por um advogado de quem eu nunca tinha ouvido falar. Levei tudo ao advogado do meu pai. O advogado leu tudo e até sorriu. Isso muda tudo significativamente, disse ele. Este documento mostra que você prestou cuidados substanciais que, de outra forma, teriam custado ao seu pai centenas de milhares de reais em cuidados de enfermagem profissionais. Podemos argumentar que você deve ser compensada por isso antes que qualquer partilha de bens seja realizada. Encontrei-me com Rafael novamente, desta vez com a presença do meu advogado. Estávamos sentados numa sala de reuniões no escritório do advogado. Rafael também apareceu com seu advogado, ambos com ar confiante. Meu advogado colocou o documento sobre a mesa. O que é isso? Perguntou o advogado de Rafael. Esta é uma declaração autenticada em cartório do falecido, documentando os cuidados em tempo integral que Lucas prestou durante os últimos 6 meses de sua vida. Com base nos valores de mercado para cuidados semelhantes, isso equivale a aproximadamente R$ 400 mil a título de remuneração a que você tem direito antes que qualquer partilha de herança. O rosto de Rafael ficou vermelho. Isso é besteira, ele está inventando tudo. Está autenticado em cartório e assinado pelo seu pai. É completamente legítimo.
Agora, depois que Lucas receber sua indenização de R$ 400 mil, o restante do patrimônio será dividido igualmente entre os 2 filhos. Isso significa que, em vez de receber R$ 750 mil, você receberá aproximadamente R$ 550 mil. Rafael se levantou. Isso é ridículo, ele está tentando me enganar. Meu advogado manteve a calma. Você pode contestar isso no tribunal se quiser, mas já vou lhe dizer que os juízes tendem a ver com bons olhos os cuidadores familiares. Você vai gastar dezenas de milhares em honorários advocatícios e provavelmente perderá. Ou pode aceitar este acordo e sair com mais de R$ 500 mil, que, francamente, você não merece. Observei o rosto de Rafael. Consegui vê-lo fazendo as contas, ponderando as opções. Por fim, seu advogado sussurrou algo para ele e Rafael sentou-se novamente. Tudo bem, ele disse entre dentes cerrados, mas quero que isso seja feito rápido. Levou 6 semanas para resolver tudo. Tivemos que vender os imóveis alugados e dividir o dinheiro. Eu fiquei com a casa e comprei a parte de Rafael usando parte da minha herança. Ele pegou o dinheiro dele e foi embora, e nunca mais tive notícias dele. Algumas pessoas podem achar que eu deveria ter lutado mais para manter tudo, que Rafael não merecia nada depois de nos abandonar. Talvez elas tenham razão, mas, sinceramente, estou feliz que tudo tenha acabado. Essa carta do meu pai me salvou, não só financeiramente, mas emocionalmente também. Saber que ele entendia o que eu fazia, que valorizava isso e queria me proteger, me significa mais do que qualquer quantia em dinheiro. Eu ainda moro na casa. Às vezes, sento na velha cadeira do meu pai e penso em tudo o que aconteceu. Penso em como a família pode ser complicada, como as pessoas podem nos decepcionar de maneiras inimagináveis, como o dinheiro muda as pessoas. Mas também penso em como o meu pai sabia. Ele sabia que Rafael poderia voltar. Ele sabia que eu precisaria de proteção. E mesmo no fim, quando quase não conseguia se mover, ele ainda cuidava de mim. É isso que uma família verdadeira faz. Ela está presente, ela permanece, ela cuida uma da outra, mesmo quando é difícil. Rafael escolheu o dinheiro em detrimento da família há muito tempo. Ele fez essa escolha quando foi embora. Ele fez essa escolha quando ignorou o último desejo da sua mãe. Ele fez essa escolha quando apareceu na minha porta com um advogado, em vez de um pedido de desculpas. Sabe de uma coisa? Eu sinto pena dele, porque ele recebeu o dinheiro, mas é só isso que ele tem. Ele não tem as memórias que eu tenho de cuidar do meu pai. Ele não tem a paz de saber que fez a coisa certa. Ele não tem um lar cheio de amor e história. Ele tem R$ 550 mil e nada mais. Eu tenho tudo o que importa. Olhando para trás agora, percebo que toda essa situação me ensinou o que realmente tem valor na vida. Não é o dinheiro, as propriedades ou a herança. É o tempo que você passa com as pessoas que importam. É estar presente quando as coisas ficam difíceis. É estar ali, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há recompensa, além de saber que você fez o certo por alguém que você ama. Meu pai me deixou mais do que dinheiro. Ele me deixou um exemplo de como viver com dignidade e como cuidar das pessoas que amamos. Isso vale mais do que qualquer herança jamais poderia valer. Quanto a Rafael, espero sinceramente que ele encontre o que procura. Espero que o dinheiro lhe traga felicidade, mas no fundo, acho que não, porque a felicidade duradoura não vem de tirar coisas dos outros, vem de estar presente para eles. Se você se emocionou com essa história, inscreva-se.